Você já parou para pensar em como as pessoas trabalhavam nos tempos antigos de Israel? Não existiam fábricas, não havia máquinas, não havia tecnologia, mas o povo tinha que sobreviver, criar suas famílias e servir a Deus. Nessa época dos juízes, quando Israel ainda era dividido em tribos e Débora, Gideão e Sansão lideravam o povo contra seus inimigos, cada profissão tinha um propósito sagrado na comunidade. Hoje vamos descobrir como viviam e trabalhavam esses homens e mulheres que sustentavam uma nação inteira com apenas suas mãos e sua fé. Primeiro, os pescadores, nas águas do mar da Galileia e do Jordão, homens corajosos acordavam antes do amanhecer para lançar suas redes. Como está escrito no livro de Lucas, muitos discípulos seriam pescadores, e essa profissão era tão importante que Jesus mesmo escolheu homens desse ofício. Naquele tempo, a pesca não era apenas um trabalho, era uma verdadeira batalha contra o rio. Os pescadores conheciam cada corrente, cada pedra, cada época do ano. Suas mãos calejadas pelos nós das cordas, seus corpos queimados pelo sol, lutavam para alimentar suas famílias e toda a tribo. Os agricultores, porém, eram o coração de Israel. Enquanto os juízes guerreavam contra opressores, os agricultores plantavam cevada, trigo e milho nas terras que Deus havia prometido. A Bíblia descreve que naquele tempo o povo vivia dos frutos da terra, trabalhando desde o amanhecer até o anoitecer. Não havia descanso durante a colheita. Mulheres, crianças e homens trabalhavam juntos nos campos, pois uma má colheita significava fome para toda a comunidade. Mas havia outros heróis do trabalho diário. Os carpinteiros construíam as casas onde as famílias dormiam, os altares onde o povo adorava. Nessa época, era costume entre os israelitas que cada aldeia tivesse seus mestres artesãos. Um carpinteiro precisava saber escolher a madeira certa, entender as proporções, trabalhar com precisão. Como a palavra de Deus nos revela, Jesus seria conhecido como filho de um carpinteiro, porque essa profissão era respeitada, essencial e honrada. Os pastores, então, milhares de ovelhas, cabras e gado pastavam nas colinas de Israel sob o cuidado de homens dedicados. Conforme relata o livro de Samuel, até mesmo reis como Davi começaram sua vida como pastores. Essas eram pessoas que dormiam ao relento, que enfrentavam leões e ursos para proteger seu rebanho, que conheciam cada animal como se fossem filhos. A vida de pastor era dureza pura, mas era também uma escola de coragem e liderança. Os soldados, essa era uma profissão diferente. Naquele tempo, sob a liderança de juízes como Gideão, Israel precisava de guerreiros. Mas não eram exércitos profissionais, eram homens de suas comunidades que deixavam os campos e as redes para defender seu povo. O livro de Juízes descreve como Gideão reuniu apenas 300 homens contra um exército inimigo milhares de vezes maior. Esses soldados deixavam suas profissões normais e se tornavam defensores da fé e da liberdade. E os sacerdotes, aqueles que serviam no altar, que faziam ofertas pelos pecados do povo, que mantinham viva a adoração a Deus. Como está escrito na lei, os sacerdotes não podiam ter terras para plantar, sua profissão era servir ao Senhor integralmente. Eles estudavam a lei, ensinavam o povo, ofertavam sacrifícios. Era responsabilidade imensa representar todo Israel diante do Deus Todo-Poderoso. Por último, os coletores de impostos. Sim, até naquela época havia quem recolhesse tributos para o sustento das estruturas comunitárias e das defesas contra inimigos. Essa era uma profissão controversa, nem todos gostavam de quem recolhia impostos, mas era necessário que alguém administrasse os recursos da tribo. Cada uma dessas profissões tinha sua dignidade. Cada trabalho sustentava Israel enquanto Deus cumpria seus propósitos através dos juízes.
Pescadores, agricultores, carpinteiros, pastores, soldados, sacerdotes, coletores de impostos, eram todos os filhos de Deus trabalhando com suas mãos para honrar a Ele e sobreviver em uma terra que, aunque desafiadora, havia sido prometida ao povo escolhido. Esse era o verdadeiro trabalho da fé: construir, cultivar, proteger e adorar, tudo ao mesmo tempo. Se você ficou surpreso com o que acabou de descobrir, curte o vídeo e se inscreva no canal FacePark para mais revelações históricas todo dia.